Além de reorganizar o espaço urbano, a Estrada de Ferro participa da construção de um novo tipo de olhar, que de alguma forma pressupõe um desejo cinematográfico antes mesmo da existência do cinema. Viajando dentro de um projétil em movimento, o passageiro do trem passa a ter uma visão descontínua e distorcida das coisas. O trem propicia ao passageiro uma percepção mecanizada das coisas, o que tem como consequência uma modificação do campo da visão e dos sentidos. As imagens vistas da janela se confundem, os odores se misturam, possibilitando uma sinestesia e uma panoramização do olhar. Podemos bem nos perguntar se a expressão deve ser entendida no sentido de que aqui está se tentando escrever sobre alguma coisa, isto é, no mesmo sentido em que falamos das ações do espírito e da mão, ou se o ato de escrever sobre um objeto total ou parcialmente determinado se reveste aqui do caráter de um experimento. Pode ser que ambos os sentidos sejam verdadeiros. O ensaio é a expressão do modo experimental de pensar e agir, mas é igualmente expressão daquela atividade do espírito que tenta conferir contorno preciso a um objeto, dar-lhe realidade e ser. Os passageiros que embarcaram na parada de Arari, bom dia, sejam todos bem-vindos a bordo. Nossa próxima parada será de Vitória do Merim. O tempo chamado desse percurso será de 21 minutos. O nascer do sol é um acompanhamento das longas viagens de trem. Na moldura da janela, acima de uma madeira negra, vi nuvens vazadas cujo suave veludo era de um rosa fixado, morto, que não mudará mais. Como aquele que colore as plumas das asas que o assimilaram, ou o pastel sobre o qual se depositou a fantasia do pintor. Mas eu sentia, ao contrário, essa cor não era nem inércia nem capricho, mas necessidade e vida. A utilização do trem, o meio de transporte por excelência da modernidade industrial, terminou produzindo também mudanças importantíssimas nos meios de comunicação. E a partir daí, a experiência da temporalidade. É para atender a comunicação entre as estações de trem que se difunde o uso do telégrafo, esse meio de comunicação que prenuncia o telefone. É para garantir a sincronia dos trens e o controle mensurável de suas chegadas e partidas que é criado o horário universal de Greenwich, tomando por referência justamente a estação inglesa do mesmo nome.
integração das províncias do Grão-Pará e Maranhão ao Brasil ocorreu em julho e agosto de 1823. Esse processo foi tardio e não pacífico, devido aos fortes laços políticos e comerciais que essas regiões mantinham diretamente com Portugal. Desde 1616, Grão-Pará, e 1621, Estado do Maranhão e Grão-Pará, essas capitanias formavam uma unidade administrativa separada do Estado do Brasil. Isso gerou uma identidade distinta e uma economia mais conectada com o mercado português do que com o centro-sul do Brasil. A elite local e os comerciantes da região eram predominantemente portugueses ou tinham interesses comerciais muito alinhados com a metrópole. A integração não foi por consenso interno. Dom Pedro I enviou o militar inglês John Greenfield com navios de guerra para bloquear o porto de Belém e impor um ultimato, forçando a elite local a aceitar a independência e se integrar ao novo Império do Brasil, sob ameaça de bombardeio. Obrigado. Pra cá, primo, pra cá. Bora, velho. Vai, garotinho. Fica só os pontos certo. Tá. Fica esse aqui. Tá. Eu me chamo João da Hora e fui criado pela minha avó Joana da Hora também. Essa minha avó, ela faleceu ano passado com 104 anos, né? Maranhense de Turiaçu, viveu o resto da vida dela aqui em Belém. Então, a mãe dela era índia, Turiaçu, e foi laçada para casar, né? Aqueles casamentos arranjados, obrigado, né? Essa minha bisavó, ela trabalhava com pagelança no Maranhão, em Turiaçu. Ela trabalhava sentada numa rede branca e quando os guias dela chegavam, eles andavam de um punho ao outro. Eles ficavam em pé na rede e andavam de um punho ao outro, dos consulentes, né? Quando ela começava a sessão dela, ela dizia, olha, vamos lá na beira do rio. Aí todo mundo via os navios, muito iluminado, com muita gente, entendeu? Ou então ela dizia, olha, meus cavaleiros estão chegando. E aí quando ela dizia, meus cavaleiros estão chegando, todo mundo escutava os sons do galope do cavalo, né?